Oi, pessoal, eu de novo. Agora a gente vai conversar um pouquinho a respeito de gêneros textuais, que é o conteúdo dessa semana. A semana que nós temos e que vocês irão conversar a respeito no fórum de discussão. Então, nós temos como leitura complementar o texto do Luiz Carlos Travalha, que é o mesmo indicado para a semana que passou, e temos o material do PNAEC como leitura obrigatória. Vocês sabem que o PNAEC é o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. É um projeto do governo federal e foi da onde nós retiramos algumas informações que são muito importantes para vocês, que estão agora na sua formação inicial. Então, nós vamos começar tentando compreender o que é um gênero textual e o que é um tipo textual. Na verdade, as tipologias, muitos autores nem utilizam mais essa terminologia, mas chamam de sequências de enunciados. Mas, de qualquer forma, nós ainda encontramos bastante essa terminologia e vale a pena a gente utilizar até que os pesquisadores, os estudiosos cheguem a um consenso. Então, eu retomo aqui com vocês um slide que nós trabalhamos quando fomos pensar na definição de texto. Primeiro, o texto, que é a unidade de ensino da língua portuguesa, e nós já sabemos por quê. Porque o texto realmente ele é uma organização na qual pessoas se colocam em um momento de interlocução, e pessoas reais, quando eu digo reais, são pessoas que se expõem em toda a sua complexidade. E os tipos textuais, olha essa terminologia aqui, olha, que eles se caracterizam muito mais como sequências linguísticas. Ela é diferente de gêneros textuais. Olha as definições que nós temos aqui, vocês podem ler isso com mais calma em casa, que esse material estará disponível para vocês. O que eu queria, que eu realmente preciso destacar para vocês, é essa letra D, que são designações teóricas dos tipos. Olha só o que nós temos: a narração, a argumentação, a descrição, a injunção e a exposição. Então perceba que nós temos aí 5 tipologias. Alguns autores trazem ainda uma sexta, que é a tipologia preditiva, mas elas não conseguem, por si só, me definir o gênero. Na verdade, eu utilizo a tipologia para compor o gênero. Um gênero textual, ele pode ser realizado utilizando as 5 tipologias. Porque o que é a narração? Eu posso ter um texto onde a tipologia narrativa apareça articulada a injuntiva ou a expositiva. Olhem só que coisa interessante aqui. Quero passar para vocês essa organização tipológica. Nos textos narrativos, eu tenho muito mais como foco uma sequência temporal. No descritivo, eu vou ter o quê? A localização. Estou descrevendo algo. Nos expositivos, eu estou analisando, expondo, contando algo para as pessoas. No argumentativo, olha que interessante, eu já trago situações onde eu tento contrastar, comparar alguma coisa para que o meu argumento realmente seja o predominante. E o injuntivo, que é quando eu tenho umas sequências imperativas. Ora, eu não consigo encontrar isso aqui e dizer que é um gênero textual. Olha só o que o Luiz Antônio Marcuschi coloca para a gente analisar. Isso aqui está no livro dele, que ele escreveu Produção e Compreensão de Texto. Ele traz algo bem interessante: heterogeneidade tipológica da carta. Ora, a carta ela é um gênero textual. Eu tenho uma carta, carta ao leitor, carta de amor, carta comercial. O que mais que eu posso ter de carta?
carta que um presidente manda para a sua população, carta de agradecimento, enfim, mas tudo é carta. Agora, olha só que interessante. O Marcuse pegou uma carta e ele começou a analisar, nesse gênero textual, quais as sequências tipológicas que apareciam. Aqui, ó, gênero textual, carta pessoal. Então, ele trouxe, quando a pessoa começa a falar, amiga, oi, eu tenho uma tipologia injuntiva. Quando eu digo, para ser mais preciso, estou no meu quarto, escrevendo na escrivaninha, com o microsystem ligado na minha frente, bem alto por sinal. Qual é a tipologia que eu tenho aqui? A tipologia descritiva. Quando ele fala, está ligado na manchete FM, ou rádio dos funks, eu adoro funk, principalmente com passos marcados. Aqui no Rio é o ritmo do momento. E você gosta? Gosto também de house e dance music, sou fascinado por discotecas. Olha, essa sequência tipológica, ela é expositiva. Então percebam, a carta, ela é uma só, mas olha as tipologias que vão aparecendo. Aqui, olha, dançar é muito bom, principalmente uma discoteca legal. Aqui no condomínio onde moro tem muitos jovens, somos todos muito amigos e sempre vamos todos juntos. É muito maneiro. Qual é a sequência que eu tenho aqui? Uma sequência expositiva. E assim ele vai mostrando como que em um gênero textual eu tenho várias sequências tipológicas. Olhem só. Olhem só. O problema é que ela é muito ciumenta, principalmente porque eu já fui da B, afim da B, que mora aqui também. Nem posso falar com a garota que essa já fica com raiva. Olha o que ele tem aqui. Então, eu quis trazer isso para vocês, para que vocês percebessem a diferença que eu tenho entre gênero e tipo. Gênero é aquela organização composicional tal que me faz definir e diferenciar a carta de um bilhete. Agora, na carta eu posso ter os vários tipos textuais. Quando eu penso em gênero, eu trago para vocês uma definição dos parâmetros curriculares nacionais. Percebo que eu estou me apoiando sempre em documentos oficiais, porque é o que nós temos de mais atual no momento. Os gêneros, olha uma definição bem interessante, são formas relativamente estáveis de enunciados disponíveis na cultura. Por que relativamente estáveis? Porque a fala, ela é dinâmica. A língua não é algo morto que eu falo hoje, daqui a 30 anos eu vou utilizar as mesmas palavras, os mesmos termos. Na verdade, há uma mudança. Porque vocês sabem que a língua, ela é a identidade da pessoa. Eu consigo ter uma noção de quem seja uma pessoa pela sua fala, pelos seus referenciais de fala, pelo seu sotaque. Ou seja, à medida que a sociedade vai mudando, a fala, que é uma forma que eu tenho de representar essa sociedade, ela também vai mudando. Por isso que ele fala que é relativamente estável. O bilhete hoje, se é uma pessoa que mora em uma grande cidade, onde o acesso à internet é fácil, eu não preciso fazer um bilhete. Eu passo um e-mail, eu passo um WhatsApp, e aí o meu recado está dado. Então percebam que há quanto tempo atrás, 10 anos atrás, 5 anos, 3 anos atrás, não se conseguia pensar em um WhatsApp. Aliás, acho que 1 ano e meio, 2 anos para ser mais pontual. No entanto, o bilhete está aí há muito tempo. Então eu mudo o suporte. Por que eu mudo o suporte? Porque com a mudança na sociedade, certo? Os avanços tecnológicos, eu tive que me adequar para que eu seja compreendido naquele meio.
E aí ele traz uma outra definição, que as nossas produções, sejam orais, sejam escritas, elas se baseiam em formas de padrão relativamente estáveis de estruturação de um todo. Aqui a denominamos de gênero. Aqui nós temos a fala da Engelhard e Koch, que também segue a mesma linha teórica do Marcuse. Então, falando dos gêneros textuais, a receita de bolo, ela é um dos gêneros textuais mais trabalhados nas escolas. Desde que se começou a falar de letramento, de gênero textual, é o que mais é estudado. Agora, lembre-se que nesse gênero textual, nós temos tipologias textuais aqui, da mesma forma que a bula de remédio. A bula de remédio, ela traz o nome, olha a configuração que é dada a ela. E às vezes nós professores nem nos lembramos de pedir isso para o aluno trazer, para que a gente possa trabalhar isso na escola. A gente fica enfatizando muito mais a receita de bolo. E até faz uma lembrancinha para as mães, no Dia das Mães, aquela famosa tábua com uma série de receitas de bolo. Na verdade, é um gênero textual bem interessante, de fácil acesso, de fácil confecção. Mas a bula de remédio também. E a gente pode adiantar a bula de remédio, a receita médica, né? Quantos de nós não tem receita médica e nunca pede para a criança trazer? A gente não vai além daquilo que é proposto. Então, olha, a carta comercial, ela nem está muito clara aqui, mas a gente consegue perceber o formato. O e-mail, olha só. O e-mail, o conteúdo dele varia bastante, vai depender de quem seja o meu interlocutor. Aqui é um e-mail, olha, uma notificação confidencial, prezado cliente. Quando eu começo com prezado cliente, o que é que isso me diz? Isso dá mais formalidade ao texto. Porque quando eu vou escrever um e-mail para um amigo, eu não começo dessa forma. Certo? Eu começo com um oi, com um olá. Eu não coloco, aqui eu não posso colocar as famosas emotions, né? Mas se é um e-mail para o meu amigo, para a minha colega, para o meu namorado, para o meu marido, então isso muda a forma de expressão, mas não deixa de ser um e-mail. Então perceba que mesmo no gênero e-mail, a composição interna desse gênero textual, ela muda. Lembrem-se da nossa aula anterior, quando nós dissemos da importância de nós sabermos quem é o nosso interlocutor, para que eu possa definir a minha forma de expressão. Olha só que interessante esse gênero textual. Lista de compra do supermercado. Seria tão fácil fazer isso com as crianças? O horóscopo, você abre lá o jornal, aliás, tem gente que não sai de casa sem ler o horóscopo. É um gênero textual. Qual será a tipologia predominante aqui, hein, gente? Vamos pensar um pouquinho. Depois nós temos o poema. Ai, que coisa linda, né? Esse gênero textual bastante trabalhado nas escolas. Não sei se nem da forma como nós deveríamos trabalhar, porque o poema, ele é um gênero muito mais interessante para eu trabalhar as questões da afetividade, das relações interpessoais, o sentimento que realmente aquele texto faz com que aflore na pessoa, né? Deixar aparecer o meu eu lírico, do que para trabalhar sistema de escrita alfabética, mas muita gente trabalha. O manual de instrução. Será que no manual de instrução, qual será a tipologia predominante? Quando eu começo a ler, é que eu vou definir qual é a tipologia, mas o gênero eu já sei qual é. É um manual de instrução. Interessante que esses gêneros, eles nem sempre são puros. Além de ter essa questão da diversidade tipológica, eu tenho ainda um gênero dentro de outro gênero. É o que a gente chama de intergenericidade, né? Vamos ver aqui, olha que interessante. Inicialmente, nós temos aqui a Mona Lisa. Olha que bonita. No entanto, o que
a propaganda fez? Pegou a Mona Lisa, travestiu. Vocês reconhecem quem é esse sujeito aqui? Ah, o garoto propaganda da Bombril. Olha o que isso tem ao fundo. Olha o que aparece, os produtos que aparecem aqui. Então, aqui eu tenho um gênero puro, aqui eu já mesclei. Então, eu tenho aqui uma conversa entre gêneros, por isso a palavra intergenericidade. Eu tenho outros exemplos. Olha só aqui, quem está? A Magali. Será que se eu não tiver informação que a Magali é uma comilona de primeira, será que eu iria entender o porquê comer ou não comer apresentando essa maçã? Ou o contrário, se eu não souber, se eu não conhecer o Shakespeare, por exemplo, será que eu vou entender essa indumentária e por que ela está falando comer ou não comer? Olha o que eu tenho aqui. Nós temos gêneros diferentes, onde o autor desse texto multimodal, lembre-se, né? Nós temos a imagem, nós temos a escrita. O que acontece? A pessoa não vai compreender. Então, às vezes, mesmo dentro do intergênero, eu tenho ainda os intertextos. Olha que coisa interessante. O trabalho enaltece, o trabalho é glorioso. Vamos todos trabalhar o dia a dia trabalhoso. Mas esses dois sinaizinhos aqui, olha, junto com a fala e a viola, me indicam o quê? Que esse personagem está cantando. Olha a leitura que eu faço. Então, eu não leio só palavras, né? Eu leio sinais. Depois, eu vejo aqui interessante. O que uma cigarra não faz para ganhar um troco? Ora, então isso aqui é uma cigarra. E nós temos aqui, olha, as formiguinhas mortas de felizes ouvindo aí a cigarra cantar. E aí eu pergunto a vocês, qual é o intertexto que tem aí? Qual será a alusão feita aqui? Vocês conhecem? Será que aqui faz referência a uma fábula? A um conto? Ou seja, eu tenho aqui um gênero tirinhas, que aparece bastante, hoje temos tirinhas maravilhosas, e o autor, Fernando Gonzalez, o que ele fez? Ele se apropriou de outro gênero textual, que é a fábula da formiga e da cigarra, e fez esse trabalho. Só que ao mesmo tempo que ele fez o intertexto, dá para a gente perceber até como se fosse uma paródia. Olha os gêneros textuais aqui articulados. Então, vocês estão percebendo a importância de eu trabalhar a diversidade de gêneros textuais? É porque isso facilita a criança ler o mundo de outra forma. Você amplia o olhar da criança. Se a criança não souber isso aqui, a fábula da cigarra e da formiga, ela não vai entender. Ela não vai conseguir fazer um intertexto. Olha essa outra propaganda aqui. Para quem tem o rei na barriga, o que é que nós temos? Um barrigão, uma mulher grávida. E olha o que é que nós temos aqui, ó. A Lilo, um mundo de amor. Olha a propaganda, mais uma vez, fazendo essa articulação entre os gêneros. Na verdade, isso é possível e é interessante, mas eu, professor, preciso conhecer uma diversidade grande de gêneros textuais. Eu preciso explorar bastante em sala de aula. Eu preciso saber o que o meu aluno sabe, para que eu possa, a partir daquilo que o aluno sabe, trazer para a sala de aula e ampliar o conhecimento desse aluno. Agora nós temos aqui uma outra, quero trazer para vocês, uma outra articulação textual. Nós temos, vocês conhecem? E agora José, a festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora José? E agora você? Na verdade, isso aqui é um poema do nosso conhecido Carlos Drummond.
Mas o que o Paulo Diniz fez? Ele musicou. Procurem lá na internet, vão na internet e baixem essa música. É bem interessante. E agora, José. Então, nós temos algo que inicialmente era um poema, que se transformou em música. E aí, a Folha de São Paulo foi lá e fez uma coisa bem interessante. Olha só, um novo José, Josias de Souza. Olha o que está escrito. Calma, José, a festa não acabou. A luz não acendeu, a noite não esquentou, o malã não amoleceu, mas se voltar a pergunta, e agora, José? Diga, Drummond, agora, Condessos, você sabe quem é esse sujeito, né? Muito bem. E ele continua sem mulher, continua sem discurso, continua sem carinho, ainda não pode beber, ainda não pode fumar, cuspir, ainda não pode, a noite é fria. O dia ainda não veio, o riso ainda não veio ainda a utopia, o malandro tem miopia. Mas nem tudo acabou, nem tudo fugiu, nem tudo mofou. Se voltar à pergunta, e agora, José? Olha, o que foi que esse jornalista fez? Aí, olha, um terceiro gênero. Então, nós tínhamos inicialmente um poema, depois nós tivemos uma música, e agora nós temos aqui um terceiro gênero. Nós temos aqui como se fosse uma paródia, uma análise crítica da realidade do nosso país naquele momento histórico em que o autor publicou isso aqui no Jornal de São Paulo, Folha de São Paulo. Então vamos ver como que o autor finalizou esse texto, né? O jornalista que fez a paródia, ele terminou assim: se voltar à pergunta, José para onde? Diga, ora, Drummond, por que tanta dúvida? Elementar, sigo para Washington. E por favor, poeta, não me chame de José, me chame de José. O que será que ele quis dizer com isso? Olha como é que essa paródia ela faz realmente uma análise crítica da situação econômica que o país passava naquele momento. E é interessante que, para que você compreenda a paródia, se você não compreender o momento histórico, você não vai entender a paródia de maneira alguma. Agora eu queria trazer para vocês algo bem interessante, algo menos teórico e mais do dia a dia de vocês. Esse material eu tirei do módulo que está, por sinal, para vocês lerem, né, o que é o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, ano 3, unidade 5. Trabalho com diferentes gêneros textuais em sala de aula. Na verdade, quando a gente fala de gêneros textuais, então nós temos o conto, a fábula, né, o poema, uma infinidade de gêneros textuais. E aí você se pergunta, mas o que eu vou trabalhar em sala de aula? Eu não sei por onde começar. Na verdade, o próprio MEC, em pesquisas com vários autores, e aqui nós temos novamente Doze Schneuli, onde ele faz uma sugestão de textos. E esses gêneros textuais, eles constam na caixa de leitura que o MEC disponibiliza nas escolas, tá? E ele conseguiu fazer 11 agrupamentos, que eu acho que isso aqui vai nos auxiliar em um trabalho mais cotidiano, porque nós temos uma questão teórica que precisa ser abordada, mas nós também precisamos de algo palpável para que nós possamos realmente fazer o nosso trabalho ali no dia a dia, na relação tete a tete com o nosso aluno. Então ele trouxe aqui 11 agrupamentos. Então o que ele fala? Eu tenho que necessariamente trabalhar com os textos literários ficcionais. Então, que gêneros são esses? São gêneros como contos, lendas, fábulas, crônicas, obras teatrais, novelas, os causos, que o pessoal aí do interior sabe de montão. E, na verdade, esses gêneros, a predominância da sequência tipológica é a narrativa, a predominância, lembre-se disso. Quando eu falo de tipologia textual, dificilmente eu tenho um gênero cuja tipologia seja única.
O que acontece é que em determinado gênero textual eu tenho a predominância de uma tipologia, o que não elimina as outras. O segundo agrupamento que o PENAIC nos traz são o texto do patrimônio oral e poemas e letras de músicas. Gente, isso aqui é muito bom. Eu trabalhar o gênero trava-línguas, isso é muito bom para a alfabetização. As parlendas, as quadrinhas, adivinhas, os provérbios. Ora, tem gente que cita provérbio o tempo todo. Pergunte isso para sua mãe, para sua avó. Eles conhecem muitos os chamados ditos populares. O terceiro dos 11 agrupamentos são os textos com a finalidade de registrar e analisar ações humanas e individuais. Ou seja, eu vou trabalhar com biografias, eu vou trabalhar com noticiários, e aqui eu destaco o trabalho com biografias. Muito importante. Quem trabalha com os anos iniciais, a questão da biografia deve ir além de você mandar a criança pesquisar na biblioteca pública da escola a vida do Arthur Gomes de Moraes, a vida de Carlos Drummond. Sim, mas isso é muito pouco. Por que não partir da biografia da criança? Por que não partir da biografia dos pais? E aí você vai ampliar para outros gêneros textuais, não só a biografia, né? Nós temos o quarto agrupamento, que tem como finalidade construir e fazer circular o conhecimento escolar e científico. Opa! Aqui é o que nós mais trabalhamos quando nos referimos a textos com predominância expositiva. São as informações, são as notas de enciclopédia, os dicionários, os textos didáticos, né? As pesquisas científicas que a gente faz lá na disciplina de ciências. E é importante que eu trabalhe isso também. O meu aluno tem que saber a diferença desse agrupamento para esse agrupamento, por exemplo. Ou seja, o que diferencia um texto literário para um texto de cunho científico? A estrutura, o conteúdo, a maneira de a criança ler o texto. Depois eu tenho os textos com a finalidade de organizar o tempo, o espaço. Todo mundo trabalha em sala de aula com agenda, trabalha com cronograma, trabalha com calendário, trabalha com mapas. Normalmente nós temos aí o cartaz Quantos Somos em sala de aula, nós temos a nossa organização semanal lá na rotina. A pergunta é, você trabalha isso realmente com o aluno? Você constrói com o aluno? Ou o seu quadro, o quadro Quantos Somos e o seu calendário é mais alguma coisa colocada lá do lado da sala de aula e você chega e pergunta, Joãozinho, vai marcar lá que dia hoje? Ah, hoje é o dia 25 de abril, põe o xizinho lá. É só isso que você faz? Será que isso é trabalhar com o calendário? A agenda, você vai lá e escreve, mãezinha, seu filho se comportou muito bem, te amo, beijos. Será que isso é trabalhar com a agenda? Será que o seu aluno participa disso? Cadê o sujeito? Volta a lembrar da outra aula. Esse gênero textual aqui, ele tem que ser bastante explorado. O aluno precisa aprender a lidar com isso. Depois nós temos o texto com a finalidade de mediar ações institucionais. Aí você vai dizer, mas meu Deus do céu, eu vou trabalhar ofício com o meu aluno, eu vou trabalhar aviso, formulário, requerimento, currículo. Ué, por que não? O que me proíbe de trabalhar formulário, por exemplo? Será que o seu aluno sabe o que é uma ficha some? Mas a mãe dele veio. Na hora de fazer a matrícula, a mãe dele preencheu. Mas ele não sabe que isso existe. Ora, gente, na secretaria das escolas tem vários formulários que a criança precisa aprender a lidar com eles. Precisa. Ora, por que não trabalhar um ofício com um aluno de terceiro ano? Ele pode não precisar fazer nesse momento, mas se surgir uma necessidade na escola de você se comunicar por alguém via ofício,
É você que vai fazer? O aluno quer, por exemplo, mandar um ofício para o prefeito da cidade, colocando a situação de penúria que a escola vive e pedindo providências. Ele vai fazer um bilhete? Então perceba, por que a gente não costuma trabalhar com esses gêneros textuais? Porque a gente trabalha muito mais na perspectiva da redação escolar e não da produção de texto. Trabalha na perspectiva do alfabetizar, na perspectiva de ensinar norma gramatical para leitura e escrita da língua portuguesa. Mas esquecemos do letramento, que é fundamental nos dias de hoje na escola. Por quê? Porque é a partir do letramento que o aluno vai utilizar os conhecimentos escolares em uma ação real no seu dia a dia. Os textos epistolares, na verdade esses aqui até que as escolas trabalham um pouco, sim. As cartas pessoais, trabalham os bilhetes. Agora, a questão é como trabalha isso. E aqui eu retomo a questão da sequência didática. É muito importante trabalhar a carta pessoal, não é um trabalho que você faz em um dia, 2 dias. Você tem que planejar. Você tem que pensar uma sequência para que o aluno realmente se aproprie do que seja, né, um texto epistolar e não só uma carta pessoal. E os textos não verbais? Gente, o que tem de texto não verbal e as crianças adoram? Ah, mas história em quadrinhos, as tiras, as crianças adoram, até porque é uma forma interessante de leitura. Não vai exigir da criança todo um trabalho de decifração de letras. Então, eles gostam muito. E eu trabalho bastante a questão da pintura, a questão da escultura, placa de trânsito. Por quê? A placa de trânsito faz parte do dia a dia. E as esculturas? Será que meu aluno não tem uma necessidade de uma ampliação cultural? Né? Aqui está um pouco fora de ordem, é o 5º, 6º e o 7º agrupamento, né? Os textos com finalidade de debater temas, buscando o convencimento do outro. Ora, as sequências argumentativas, elas não são muito trabalhadas na escola, não. A escola não tem muito interesse em fazer com que o meu aluno pense, organize um argumento para convencer alguém. Mas eu tenho que trabalhar isso com o meu aluno, é necessário. É necessário, é importante. É aí que ele vai ter o conhecimento para fazer uma carta de reclamação, um artigo de opinião. É onde ele vai fazer uma carta ao leitor lá para o jornal para reclamar dos seus direitos. Escrever um texto argumentativo, com uma sequência tipológica argumentativa, precisa ser exercitado. Você não aprende isso de um dia para o outro. E divulgar produtos. Nossa, esse aqui então, mas você fala, mas o meu aluno não vai vender. Ora, mas olha o que é que nós temos aqui, olha. Cartazes educativos. Quantas vezes as crianças precisam fazer uma campanha para alguma coisa e aí você só produz um texto pequeno, olha, um cartaz educativo é importante. Mas onde eu busco modelos para? Vai num posto de saúde. O que mais tem no posto de saúde é cartaz informativo. As escolas estão cheias de cartazes informativos. Nós, professores, é que não atentamos para toda a diversidade de gênero textual que nós temos lá fixado nas paredes da escola. Os textos que têm a finalidade de orientar, de prescrever formas de realizar atividades. Ora, para que coisa mais interessante do que o nosso aluno ler o manual ensinando como é que monta? Olha, se você pegar uma criança de 7 anos e der um Kinder Ovo para ela, ela vai abrir o Kinder Ovo, ela pode não saber ler. Mas dentro do Kinder Ovo não vem aqueles brinquedinhos de montar? Eles montam aquilo e aí você fala, mas como que ele sabe montar? Ele não sabe ler ainda, mas lá vem o desenho. O pessoal lá, ó, pensou, foi uma sacada legal. Não vem texto escrito, vem um manual de instruções só com desenhos. Mas quando eu passo isso para as regras de um jogo, ó, eu tenho texto escrito, portanto,
eu vou trabalhar esse texto tanto com as imagens como quanto o texto escrito. Quantos de nós tem dificuldade, gente, de montar um eletrodoméstico que a gente compra? Chega lá a máquina de lavar, aí você precisa instalar. Ah, eu não dou conta. Eu leio esse manual não me diz nada. Será que você foi trabalhado? Porque, olha, ler um texto que nos oriente, que nos diga como fazer algo, é diferente de ler um conto, por exemplo. Se o meu aluno não tem acesso a esse gênero textual, como é que ele vai desenvolver essa habilidade? Vai ficar tal qual algumas pessoas que não conseguem montar a máquina de lavar. Se não chamar o técnico, vai ficar lavando roupa mesmo no tanque. Então, o que nós temos aqui de interessante para vocês, que eu quis trazer com esse material? Foram os 11 agrupamentos, que se vocês não tiverem muita clareza de que gêneros textuais trabalhar em sala de aula, não se esqueçam, vão lá no PENAIC e procure que no mínimo 11 agrupamentos básicos vocês terão para poder fazer o plano de trabalho de vocês. E aí volto a trazer para vocês quem são os nossos autores de orientação, e eu espero que a gente realmente tenha conseguido acrescentar algo, porque vocês fizeram a leitura do módulo. Então a leitura do módulo ela foi feita individualmente, e aqui eu trago algo que pode de alguma maneira auxiliá-los na compreensão do módulo, para que a gente possa ter uma participação bastante produtiva no nosso fórum de discussão. Então, até lá!